Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, que é o professor universitário Itamar Silveira. Ele que é professor, palestrante, escritor, apresentador e comentarista de política e economia da Rádio Vida FM de São Paulo, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, mestre em educação, autor dos livros As Universidades são os Tumores da Sociedade, O Contragolpe de 1964, Golpe de 1964, O que os livros da história não contam, A Construção do Atraso, Iniciação à Docência e História Econômica Moderna e Contemporânea. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo, tratando de um assunto muito importante para a nossa sociedade, que é a questão das universidades, as doutrinações que estão ocorrendo nas escolas e nas universidades do nosso país. Espero você daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estamos aqui no programa com o professor universitário Itamar Silveira. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso programa. É uma alegria estar aqui com você. Gisele, prazer é todo meu poder falar com os maringaenses, né, de onde vivi praticamente a minha vida toda. Sou da região, nasci em Mandaguaçu, portanto sou mandaguaçuíno, ou melhor, mandaguaçuense. Sim. É onde atuei também por 28 anos como professor no Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá e hoje estou na inatividade. É um prazer muito grande também poder falar na RTV Canal 10, né, onde eu tive programa durante 8 anos. Aí, na época foi diário, outra época semanal, mas sempre estive aí ligado à RTV Canal 10. Que bacana. Prazer também poder participar do seu programa, né, que tem prestado um serviço importante para a sociedade, com informações, e estamos aqui para falar sobre os livros, sobre o livro. Vamos que vamos. Sim, professor, muito obrigada pela sua participação. E assim, vamos estar tratando de um assunto muito importante, né, professor, que é a questão da doutrinação nas universidades, nas escolas. E você escreveu um livro bem bacana, bem importante, que é a questão das universidades são os tumores da sociedade. Fala um pouquinho para nós sobre esse livro, professor. Conta para nós a sua experiência na universidade. Bem, Gisele, eu atuei como já disse, né, durante 28 anos como professor efetivo do Departamento de História e durante 24 anos eu ocupei cargo de chefia. Dos 24 anos, 20 anos eu fiz parte do Conselho de Ensino e Pesquisa, que é o Conselho Superior da Universidade Estadual de Maringá. Então, eu conheço a vida acadêmica, conheço a área de humanas
muito bem e conheço o mecanismo de funcionamento das universidades como poucos, né? Então, quando eu decidi escrever esse livro, é porque assim, as pessoas, Gisele, deparam assim, com a inversão de valores na sociedade, quando o bandido é tratado como vítima e a vítima é tratada com crueldade, inclusive pelas próprias autoridades, que desconhecem o drama de quem sofre um assalto, de quem sofre, da família que sofre um latrocínio, né? Mas de onde que sai isso? Então, eu fiz questão de chamar a atenção que isso sai das universidades, por isso o título um tanto brusco, né? As universidades são os tumores da sociedade, e mostrar ainda que essa estrutura ela vai perdurar por mais décadas, por mais algumas décadas, se as medidas de mudanças forem tomadas agora. Sim. Se não forem tomadas, como parece que não serão tomadas, isso vai perdurar por mais 30, 40 anos ou mais. E qual que seria a solução, professor, ao seu ver, né, que você passou vários anos, quantos anos no total? 30 anos lecionando? Não, como professor, 28 anos. 28 anos. Além de 6 anos como aluno, né? Sim. Também fui aluno durante 6 anos. E aí fica até uma questão, né? O meu curso era de 4 anos, eu fiz em 6. Né? Olha só. Então eu amadureci bastante ao longo do curso, né? Mesmo sem ter reprovação, eu fazia menos disciplina, mas você vai aprendendo um pouco das coisas, né? Até porque os alunos, em geral, eles entram na universidade muito verde, muito maturo, e eu também entrei muito verde, né? Uhum. E ainda tem aquela tendência natural que o aluno entra na universidade e acaba assim caminhando para movimento estudantil que desvia o foco de estudar, né? Então, porque alunos, às vezes, que fazem movimento estudantil, ele só vai para a aula, ele não estuda fora da aula, né? Sim. E como chamava aquele o professor Peer, aula dada, aula estudada hoje. Se dormir no meio, se dormir antes de retomar o conteúdo da aula, boa parte do que foi visto acaba se evaporando. Então, coisas mais ou menos. Por isso, eu fiquei um pouco mais tempo na universidade, né? Uhum. E depois, como professor, eu fui atuante, inclusive, na ocupação de cargos de chefia, né? Sim. Como coordenador de curso. Ah, você foi coordenador de curso da UEM. Que bacana. Eu tive 20 anos como coordenador do curso de História, tanto do curso de História de Maringá, quanto do curso de História do campus de Ivaiporã, né? Também tive nas chefias de departamento, onde você participa dos conselhos, como o Conselho Interdepartamental, e como coordenador participa do Conselho de Ensino e Pesquisa. Então, quando a gente olha para a universidade e vê, melhor, quando a gente olha para a sociedade e vê os valores invertidos, de onde que saiu isso? Isso não caiu do céu. Sim. Isso foi desenvolvido aos poucos. E eu chamo a atenção para o fato de que quando eu entrei na universidade, e olha que faz tempo, quando eu entrei como aluno em 1982, ainda durante o regime militar, todos os professores do curso de História já eram professores marxistas, professores de esquerda. Meu Deus. Naquela época já. Então já era naquela época. Então assim, não é algo que veio depois do regime militar. Não, aquilo já estava lá. E aqueles professores já eram formados. Então você imagina, vou pegar 83 para ser retorno. O professor que estava lá dando aula em 83, ele já tinha sido formado na década de 70. Sim. Né? Então ele entrou na universidade no meado da década de 70. E já era, por exemplo, quem entrou na USP, o FRJ, Unicamp, que foi dar aula na UEM, essas pessoas já foram doutrinadas nas universidades na década de 70. E aí a preocupação que eu chamo a atenção, inclusive, no livro, né, se alguém, inclusive, quiser comprar, tem agora a venda, até na Livrarias Curitiba tem a venda também esse livro. Para adquirir seu livro é na Amazon, também estava dando uma olhada na Amazon, tem, né, professor? E agora na Amazon eu também faço venda direta e concorro, inclusive, com a Amazon, que lá o preço está bem salgado. Inclusive, eu estou com o meu livro aqui, ó. Aqui o livro, pessoal. Então, quem quiser adquirir também, o professor faz venda direta. Muito bacana. Ontem eu coloquei na Livrarias Curitiba, que deverá em breve estar aí na Livrarias Curitiba do Aspen Park, do Maringá Park, né? Legal. Mas tem um dado interessante que a gente precisa chamar a atenção, é assim, que
a seleção ideológica, doutora Gisele, desculpe, começa já no vestibular. Ah, sim. E eu sei que estou falando, inclusive eu fui elaborador de prova do vestibular durante 3 anos na UEM. Olha só. Não desconheço o assunto, né? Então já começa no vestibular. O vestibular ele já vem ideológico, ele é completamente ideológico. Então, assim, os professores, raramente, às vezes ocorre, mas raramente, nas universidades do Brasil todo, inclusive no Enem, não é só numa específica, fazem a prova em que o aluno, para passar, ele tem que dar digamos assim, uma certidão ideológica. Meu Deus. Então, se ele tiver um posicionamento, digamos assim, conservador, à direita, ele não vai passar no vestibular. O Enem foi agora esses dias, né, professor? E a gente viu várias perguntas de cunho ideológico, inclusive ofendendo o agronegócio, que é uma das alavancas, né, do nosso país, e a gente viu isso claramente, essa militância realmente nas provas do Enem. É um absurdo que está acontecendo. E nesse sentido, Gisele, para ser irônico, mas ao mesmo tempo sendo real, o Enem está coerente com aquilo que geralmente é ensinado nas escolas. Então aí você tem uma questão, como gostam os marxistas, já que deve ter alguns marxistas me assistindo, é uma relação dialética, inclusive, porque ao mesmo tempo que o Enem e o vestibular, em geral, dá uma pista de o que é que deve ser ensinado nas escolas de primeiro e segundo graus, qual é o conteúdo, qual é a vertente, qual é a temática que deve ser ensinada. Então, ao mesmo tempo ela faz isso e ao mesmo tempo ela expressa também aquilo que já vem sendo ensinado. Isso deu um aparelhamento, né, professor, de longos anos, há 30 anos atrás, do ensino Paulo Freire. Então, nós vemos isso um reflexo, né, dessa militância, né, com o ensino do Paulo Freire, o marxismo cultural de Karl Marx. Isso tudo está refletindo na nossa sociedade, inclusive, né? Está tentando destruir os valores, os princípios fundamentais da nossa sociedade. Eu acho que isso é reflexo, inclusive, das universidades, das escolas. O que você pode nos dizer sobre isso, professor? Certamente, é um reflexo disso. Digamos assim, Paulo Freire tem mais influência propriamente no ensino fundamental e médio. Sim. A universidade já tem um upgrade. É verdade. Já é a escola de Frankfurt. É Gramsci, Herbert Marcuse, todos os autores, Horkheimer, né? Theodor Adorno. Sim. Então, e não é só o curso de história, não é o curso de geografia apenas, mas os cursos universitários como um todo. Você vai, inclusive, para o direito, você vai encontrar no direito quais são os fundamentos, quais são os autores que fundamentam os cursos de direito. Meu Deus. Tanto que os cursos de direito, não estou dizendo nem da UEM, que eu nem conheço detalhes do curso da UEM. Você pode pegar o grade da USP, por exemplo, que você vai ver que a atuação, digamos, mais forte do advogado vai ser exatamente em socializar através da justiça e praticar o socialismo através da justiça, o que, ao meu ver, é um suicídio de classe, um suicídio de categoria. Sim. Né? Porque não existem advogados nos países socialistas. Com Lá certeza. existem despachantes. Pode até ter nome de advogados, mas quem tem a razão lá é o partido. Então, não adianta ser bom advogado, não adianta argumentar, porque a decisão já está tomada previamente. Né? Sim. Mas o que eu acho assim, desalentador é a esperança que os pais colocam os seus filhos, quando matriculam os filhos numa boa escola particular. Sim. Eu chamo sempre a atenção a isso, fica de olho que as boas escolas particulares geralmente são as mais perigosas, são aquelas mais caras que doutrinam efetivamente o seu filho. E aí, quando ele entra na universidade, é só nadar. Né? Ele caiu no mar, é só nadar, porque já é aquilo dali para frente. Os pais têm que ficar atentos, né, professor? Os pais precisam ficar atentos, então, com essa situação, desde a escola, do ensino fundamental, para tomar esse certo cuidado para eles depois não chegarem na universidade já com essa mentalidade formada.
Principalmente o pai tem que ficar atento no ensino fundamental mesmo. Sim. Eu acho que é no prézinho que já tem que ficar de olho. Meu Deus. Por exemplo, eu fui acompanhar a matrícula da minha filhadinha aqui em São Paulo, na escolinha. Ela está fazendo o último ano do pré. Agora nem sei como chama, né? Chama de pré, né? A primeira coisa que eu perguntei para a dona da escola, quando ela foi falar das instalações, eu falei, mas escuta aqui, tem ideologia de gênero ou não tem? Aí ela foi direto e disse, não tem. Falei, então depois a gente vê as instalações. Os pais geralmente são muito bobinhos, né? Eles ficam preocupados com o nome da escola, que a escola tem um nome de tradição, com a qualidade da quadra de esporte, se tem piscina. Isso é um detalhe. Isso tem... O pai que é engenheirado, inclusive, tem que esquecer isso. Ele coloca na piscina particular, ou ele tem piscina na casa dele, coloca na escola de natação. Exatamente. Ele tem que ver aquilo que a escola vai colocar na cabeça do filho dele. O conteúdo, e muitas vezes ele se perde. O conteúdo. Não adianta ter uma quadra boa se os professores vão colocar porcarias na cabeça dos alunos. Então, tem um assunto, até discutimos isso um dia, conversei com vocês fora do ar, né? As pessoas têm uma esperança, assim, que mais verba para a educação vai melhorar o desenvolvimento. Mas não vai melhorar. Esse é um ponto. Mais verba não vai melhorar a educação. O conteúdo que precisa mudar, né? Se colocar mais verba nesse sistema de educação que vai piorar, né? Vai piorar. Tem até ontem eu estava lendo, inclusive, o título de uma tese de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, que se eu falar aqui, o YouTube depois derruba o vídeo, né? Mas não é piada. Assim, isso é uma tese já de 2014. Sim. Imagina agora, 10 anos depois, está muito pior, né? Então, assim, as universidades não são responsáveis pelo desenvolvimento, ao contrário do que se imagina. Uma vez eu estraguei, inclusive, uma cerimônia de posse. Eu estava tomando posse do Conselho de Ensino e Pesquisa, ainda é, inclusive. E a sessão atrasou quase 1 hora. E no início da sessão, o chefe cerimonial, muito educado, muito habilidoso, falou que aquilo era sinal de um sucesso, porque foi um dia que coincidiu com o vestibular, e os professores que iam tomar posse não conseguiam chegar lá no anfiteatro que seria realizada a posse, né? E aí eu falei, não, a gente tem que ter claro que a universidade ela não é exemplo para nada. Nós, na Universidade Estadual de Maringá, não conseguimos fazer sequer ruas que permitissem que os conselheiros chegassem no local. Então, as pessoas têm uma visão invertida, que a universidade é o local, é o locus, para usar o latim, né? Que é o locus da ciência, do saber científico. Não é. Sim. Não é. O professor, você com toda sua experiência, foi o coordenador de curso da Universidade Estadual de Maringá. As universidades elas estão formando profissionais, né? Infelizmente com essa visão, então, como você disse aí com experiência de causa, essa visão esquerdista identitária, né? Qual seria a solução então para esse caos, né? Porque vão ser profissionais futuramente de várias áreas. Então, o que você pode nos dizer para os nossos telespectadores? Pois é, Gisele, a situação é difícil. A solução não passa pela universidade. Eu não vejo solução na universidade, dada o grau de putrefação em que as universidades chegaram. Né? Infelizmente. Chegou um ponto que assim, não tem como fazer algo bom dali. Então, o problema é que muitas vezes precisam ter um diploma. Né? Então, a recomendação básica, faça primeiro um curso técnico, que inclusive no curso técnico também tem doutrinação. Eu vi uma grade de um curso de técnico em enfermagem, não é um enfermeiro padrão, técnico em enfermagem, e tinha lá uma teoria, uma disciplina meio misto lá de economia, em que tinha um conteúdo sobre teoria da mais-valia para o curso de técnico em enfermagem. Sabe? Sim. De uma não é estupidez, é até de mau caratismo colocar isso num curso técnico. Sim. Se é um curso superior, aí você trabalha com a teoria da mais-valia. Eu, inclusive, sempre dei o Marx
eu dava aula de história econômica, preferencialmente, né? Sim. Eu sempre dei o Marx, dei o Manifesto Comunista, dei o livro do Engels, Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né? Eu trabalhava com os autores, mas lá sim tinha necessidade disso, até para fazer o comparativo. Para esclarecer, né? Agora, para esclarecer, obviamente, né? É a esquerda que não dá, os professores de esquerda que não dão os autores de direita. Sim. Não dão mesmo. Não tem os dão, livros na universidade, parece que eles tiram, né, os livros bons. Eles dão versão, né? Dão assim, tem livros que eu tinha um professor, um colega, inclusive, que dava sobre o liberalismo econômico, mas ele não dava um autor liberal, ele dava um autor marxista que falava dos autores liberais e, portanto, complicado a situação, professor. Nossa. Criticavam, né, os autores liberais sem poder falar. Então, assim, a universidade ela precisa ser um local de ciência, de pesquisa, de fato, mas ela não é, e ela é um lugar de doutrinação explícita, né, para aqueles que ainda não chegaram doutrinados. Sim. E agora, cada vez mais, eu tenho alguns relatos que eu recebo de instituições do Brasil afora, assim, é impossível um aluno que seja conservador, que seja de direito, se manifestar na universidade. Porque o grau de virulência dos militantes e do facão dos professores é algo muito forte. Se o cara não for alinhado com a esquerda, ele não vai ter sequer um projeto de iniciação científica na graduação, ele não vai fazer um mestrado, porque ninguém vai orientá-lo no mestrado, né? Sim. Ele não vai fazer um doutorado, porque também ninguém vai orientar. Sem um título de mestrado, de doutorado, ele jamais fará um concurso para uma universidade, nem as particulares. Nossa. Sem título não faz. Então, assim, o grau de domínio das universidades, que começou já, né, na década de 60, é tão grande que eles fecharam todas as portas. Professor... Tem um detalhe... Pois não. Inclusive, eu queria comentar com você, porque nos meios acadêmicos nós vimos, né, muitas críticas ao modelo patriarcal, ao cristianismo. Por que isso acontece? Você que estava lá nesse meio. Então, porque as universidades, as disciplinas têm como objetivo destruir a sociedade capitalista, destruir a sociedade de mercado. E como o Marx e o Engels já apontavam nesse sentido, sem a destruição dos valores da família, por exemplo, né? Do cristianismo, dos valores judaico-cristãos, eles não conseguirão destruir a sociedade como um todo. E aí, chamou a atenção para uma coisa interessante logo no começo dessa sua pergunta, né? Sim. A crítica ao patriarcalismo. Sim. Eu sempre questionava em sala de aula, me aponte outra sociedade que não a patriarcal, que foi uma sociedade de sucesso. Não tem uma Porque é a única base da sociedade, né, professor? Né? A família é a base da sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, até no encontro que tivemos lá no evento no dia 18, né? Sim. Quando a gente olhava, foi isso mesmo, né? Inclusive, eu olhava para você lá na plateia, estava você, e você estava com 2 filhas, sim, marido, né? Você olha para aquilo, você vê, aquilo é a exposição de uma família que deu certo. Amém. Né? Sim. Não é? Deu certo, é isso. Ou seja, quando você fala de família, você tem um exemplo, ou seja, a minha vida é formada a partir da família. Sim. Né? Inclusive, em especial, 2 filhas lindas eu sentadas tenho 3. do seu lado, marido sentado do seu lado. São 3 meninas, aqui a outra não estava. São 3 filhas. Tem uma outra, né? Isso. Então, esse modelo, por que eles criticam o modelo patriarcal? Na perspectiva da destruição. O que eles teriam para colocar no lugar? Sim. A não família. Exatamente. Né? A não família. Então, a família do homem, da mulher e os filhos juntos, se a família funcionar adequadamente, a sociedade vai muito bem. Com certeza. É o projeto de Deus na Terra, realmente, a família, né? Deus criou, né, o homem, a sua imagem e semelhança, deixou a mulher ali para ser a companheira do homem e multiplicar. Então, assim, nós vimos que isso aí é bíblico e, infelizmente, eles estão querendo ter essa inversão de valores, querer implantar na nossa sociedade, que é algo comum, né? A questão de ideologias de gêneros, por exemplo. Então, nós precisamos, como cristãos, como conservadores, combater isso, né, professor? Inclusive, quando você olha digamos assim, você faz um diagnóstico da família,
de que ela vai ao encontro dos desígnios do divino. Mas se você tirar o divino fora também, se você for fazer uma análise laica, é aquilo que dá sucesso. Não Sim, tem outra forma de ter sucesso. Né? Porque, por pior que seja, você tenha um contratempo, alguma coisa ruim que esteja acontecendo na sua vida, você tem um núcleo familiar. Sim. Você tem um ambiente esteio, né? Que é seu, que Sim. funciona. Né? Com certeza. Então, assim, porque muitas vezes o povo da universidade gosta de falar assim, mas isso aí é uma visão cristã, fundamentalista, né? Tira Deus da parada e olha para a família do mesmo jeito. Você vai ver que ela funciona, não é? É assim que é. Você não precisa ter uma fé para achar que a família dá certo. A família dá certo, né? E de qualquer forma, a fé, ela é um complemento, ou seja, em função da fé, as pessoas passam a ter uma vida mais comedida, passam a ter uma vida mais harmônica e a família funciona melhor. Com então, certeza. assim, o divino ele é essencial para o funcionamento da família. Sim. Mas se você olhar para a família sem o divino, ela também é harmônica. Né? Esse é um ponto interessante. Eu sempre gostava de abordar isso em sala de aula. Sim. Professor, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Até eu quero combinar para você vir mais vezes. E eu quero que você deixe as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Olha, doutora Gisele, eu primeiro agradeço o convite, né? Uma honra, como eu já disse, estar participando, estar falando com os maringaenses, não só de Maringá, mas Maringá e região, toda a região onde os sinais da RTV Canal 10 atingem, e também aqueles que vão ver pelo YouTube, né? Então é um prazer muito grande, prazer estar no seu programa. E só para registrar aí, né? Se alguém quiser adquirir o meu livro, pode entrar em contato, inclusive depois até quando estiver no YouTube eu posto meu telefone celular. Isso, a gente vai deixar o contato. WhatsApp para contato, né? E também pelas livrarias eletrônicas aí vocês podem comprar. Sim. Gisele, muitíssimo obrigado pelo convite, fico muito honrado, muito feliz mesmo de estar falando com você e com os maringaenses. Um grande abraço. Muito obrigada, professor. Deus abençoe. Fica com Deus. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada pela sua participação. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para estar levando essas informações que são tão importantes para a nossa sociedade. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, pois mesmo quando for velho, não se desviará dele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.